Então, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de vocês. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rita Tomás, sou nutricionista, estou me pós-graduando em ortomolecular. E eu e a Renata, conversando, começou a falar sobre essas questões intestinais, desbiose, e a gente achou que seria interessante trazer para as pessoas, porque muitas pessoas não têm ideia de como a desbiose ela pode afetar a nossa saúde. E aí essa vai ser a primeira de algumas lives que a gente vai fazer. A gente criou uma jornada e o primeiro tema que a gente escolheu foi sobre a desbiose. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, a jornada ela se chama Liberte-se, e vocês vão entender como que esse projeto ele pode revolucionar a forma de vocês pensarem com relação à saúde. Porque a gente fala muito em doença, mas poucas pessoas estudam e falam sobre a saúde. Então, o intuito desse projeto, dessa jornada, é justamente isso: a gente falar mais sobre como prevenir e ter uma saúde de maior qualidade. Como que a desbiose intestinal pode afetar a sua saúde? Então, o objetivo desse protocolo que a gente vai iniciar na segunda-feira, hoje é só uma apresentação da live, até porque a gente vai precisar passar algumas orientações para vocês se organizarem para começar na segunda. Então, o objetivo é iniciar o equilíbrio da sua flora intestinal através de mudança de hábitos. Então, é um início, porque o tratamento de desbiose intestinal é um tratamento que não é rápido, é um tratamento que a gente precisa mudar o estilo de vida, a, a alimentação, e aí a gente vai conseguindo equilibrar a nossa flora. E aqui, quais são as áreas da nossa saúde que podem ser afetadas? No sistema gastrointestinal, a gente tem a digestão e absorção dos nutrientes comprometida, aí gera inchaço, gases, constipação ou diarreia. Na saúde imunológica, a gente fica mais suscetível a infecções e a inflamações. Na saúde mental, a desbiose pode estar ligada à ansiedade, depressão, distúrbio do humor. Pode estar ligada também a inflamações crônicas, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, doenças autoimunes e até mesmo certos tipos de câncer. Sistema endócrino afeta a produção de hormônio. Função hepática pode afetar na detoxificação do corpo, que é realizada 60% no fígado. Essa detoxificação, como o nome diz, é um detox natural que o nosso organismo faz. Para quem não assistiu a live de hoje, de ontem, eu vou passar rapidinho como que acontece todas essas patologias, esses sintomas, através da desbiose. A desbiose é um desequilíbrio da nossa flora intestinal, quando as bactérias do bem elas estão aumentadas, do mal que a gente chama, estão aumentadas, e as bactérias do bem estão reduzidas. E quando acontece isso, acontece esse desequilíbrio na nossa flora intestinal. E o que pode ocasionar isso? A parede do nosso intestino, ele começa a ficar mais permeável. O que significa essa permeabilidade? É que substâncias podem passar por ali, tanto substâncias boas como substâncias ruins, como toxinas, uma série de coisas ela pode atravessar a parede intestinal com facilidade.
Quanto mais permeável ela estiver, mais essas toxinas conseguem atravessar essa parede. E ela fica menor também, então ela fica mais próxima dos vasos sanguíneos. Então, essa toxina, ela vai passar para os vasos sanguíneos, porque todos os nutrientes, o veículo para ir para o nosso organismo é através do sangue. Então, essa toxina ela pode se alojar em qualquer lugar. E quando a gente fala na saúde imunológica, o que pode acontecer? Como ela é um corpo estranho no nosso organismo, o nosso organismo é muito inteligente, então ele vai querer combater essa substância, vai mandar células de defesa ali para combater. E conforme o nosso organismo vai enviando essas células de defesa, chega uma hora que essas células ou morrem ou essas células começam a combater o nosso próprio organismo. Então, se tiver na tireoide, pode começar a combater a tireoide. Se tiver na parte neurológica, pode ter problemas neurológicos. No sistema endócrino, na produção de hormônios. A absorção de nutrientes ela vai ser prejudicada, com isso a gente vai ficar com muita deficiência de nutrientes, de minerais. A proteína, os aminoácidos, eles vão ficar com a absorção prejudicada. Enzimas são aminoácidos, então se eu não tenho absorção do aminoácido, eu não vou conseguir produzir enzimas. Triptofano é um aminoácido que ele é precursor do hormônio do sono, então eu vou ter problemas com sono, não vou conseguir ter um sono reparador, e é no sono reparador que a gente restaura tudo que a gente gastou no dia anterior, como hormônio, enzimas, neurotransmissores. É ali que a gente sintetiza várias coisas como colágeno, naquele momento onde a gente está dormindo, então a gente precisa ter um sono reparador para que a gente consiga produzir tudo que a gente vai precisar para o dia seguinte. Por isso que as pessoas, às vezes, elas acham que dormem bem, mas elas acordam cansadas, provavelmente ela não está tendo esse sono reparador e ela não está conseguindo produzir serotonina e nem melatonina. Então, ela não produz melatonina, que é responsável por várias funções do nosso organismo, regular o ritmo circadiano. Se eu não consigo produzir nem melatonina nem serotonina, eu vou acordar mais cansada, indisposta. Então, assim, a disbiose, eu falo que ela está associada a todas as doenças. E quando a gente tem um equilíbrio da nossa flora intestinal, quando a gente começa a equilibrar, a gente vai sentir que nosso corpo vai ficar muito melhor, a gente vai ficar menos inchada, a gente vai acordar com mais disposição, essas inflamações crônicas que vai a toxina e o organismo fica o tempo todo combatendo aquilo dali, e aí fica gerando aquelas inflamações. Como a inflamação ela fica toda hora acontecendo, ela vira uma inflamação crônica e é uma coisa sistêmica, né? Porque eu continuo ali com o meu intestino com aquela desbiose, com aquele desequilíbrio, vou ficar enviando toxinas, vou ficar inflamando o meu corpo, vou prejudicar a detoxificação, porque eu também não vou conseguir absorver e nem formar os antioxidantes que meu organismo precisa para que ocorra esse detox. Então, é uma coisa que uma coisa vai piorando a outra. Por isso a importância desse tema, por isso a gente resolveu trazer isso, porque muitas pessoas não têm nem ideia do que a disbiose pode acarretar. Então, aqui, o que vamos oferecer? O passo a passo para melhorar é o início da melhora da flora intestinal. Então, a gente vai dar várias dicas para que você consiga iniciar um processo. A libertação de se alimentar inadequadamente, compulsoriamente, sem descontar as emoções na comida, com a nutrição comportamental, a gente vai ter pessoas, né, da área médica, psicólogos, médicos, para ajudar, principalmente nessa situação da compulsão.
a conquista da liberdade alimentar com o grupo de apoio Liberte-se. Então, a gente está aqui fazendo essa live. Quem quiser participar do protocolo, que vai ser totalmente gratuito, precisa fazer uma inscrição. Então, vai falar com a pessoa que te convidou, ela vai enviar uma ficha de inscrição, e você vai fazer essa inscrição, e aí a gente vai colocar vocês num grupo no WhatsApp. Quais são as dificuldades que nós temos, né, para não continuar um protocolo, uma orientação nutricional, uma mudança de hábito? A gente tem essa dificuldade para mudar determinados hábitos, porque a gente está acostumado há muito tempo fazer determinadas coisas. Então, você mudar aquilo dali de uma hora para outra é difícil mesmo. Dificuldade em seguir regras. A gente sabe o que é saudável, mas não consegue fazer as boas escolhas. Tem pessoas que são viciadas em doces, em comer besteira. O metabolismo, dependendo da idade, começa a ficar mais lento. A pessoa começa a sofrer de ansiedade, porque se eu tenho desbiose, eu vou ter problemas na minha produção de hormônios, vou acabar não conseguindo produzir hormônios que vão controlar a ansiedade, a depressão. Então, isso vai acabar piorando, porque se eu estou ansioso, eu vou querer descontar em alguma coisa, e muitas pessoas acabam descontando na comida. Aí, aqui, número 7, desconta a emoção na comida, e mulheres que estão entrando na menopausa, ou estão na menopausa, ou saíram, porque a mulher, quando ela sai da menopausa, ela fica com deficiência de alguns hormônios, né? Que são muito importantes. Como que vai acontecer e qual vai ser a duração? Então, aqui, ó, como eu falei, no primeiro passo, tomou a decisão de fazer o projeto, a gente vai enviar uma ficha de inscrição para você preencher. É um formulário para a gente entender um pouco mais da sua saúde geral. O passo 2 é participar exclusivamente de um grupo do WhatsApp. Então, as pessoas que decidirem fazer o protocolo, elas vão ser encaminhadas para um grupo do WhatsApp, voltado para todas essas orientações, porque essas orientações elas vão ser diárias. Então, eu vou estar passando todo dia uma orientação, e tudo que a gente for fazendo vai ser passado através do WhatsApp. O passo 3, fazer a preparação para dar início na segunda-feira, através das informações recebidas no grupo. Amanhã eu já vou passar uma lista de coisas que vocês vão precisar adquirir para poder começar. Principalmente quem tem muito industrializado em casa, tem um monte de besteira em casa, vai ter que mudar essa dispensa. Passo 4 é a live inaugural na segunda-feira. Ela vai ser fechada pelo Zoom, igual essa live aqui. Quem se inscrever já ganhará de cara um bônus aula, que a gente está vendo com uma coach, para ela ensinar a gente a se organizar numa agenda, para que a gente consiga colocar tudo que vai ser exposto de uma forma leve, de uma forma tranquila. É uma agenda para a gente conseguir levar o projeto até o final. Porque eu sei que muitas pessoas vão falar, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não vou dar conta. Então, a gente decidiu, nessa primeira aula, colocar esse bônus aula, justamente para ajudar todo mundo a concluir esse projeto. E a duração dele é de 15 dias. Nós vamos ter desafios e bônus. Então, a gente vai lançar desafios e a gente vai ter os bônus para as pessoas que cumprirem esses desafios. Então, eu vou soltando os desafios e eu vou falar qual vai ser o bônus, tá bom? Não vou avisar antes, não. Eu vou avisar sempre que fizer um desafio, aí eu falo qual é o bônus que está ligado àquele desafio, tá bom? Isso é para ter mais interação, para ter mais efetividade nas mudanças. As mudanças elas vão ser sutis, gente, não vai ser nada radical. A gente quer que vocês concluam o projeto, a gente não quer que a pessoa comece o projeto e pare pela metade. A intenção é que todo mundo comece e termine, tá bom?
E quem fizer certinho já vai conseguir sentir diferença. Porque eu, por exemplo, já fiz o protocolo, estou fazendo, então é uma coisa que já foi testado. Eu consegui eliminar 1,3 kg em menos de uma semana. Então, assim, não estou prometendo que as pessoas vão emagrecer, não estou prometendo que vai ficar curado de doenças, mas é um início, porque se você está querendo emagrecer e você não trata desbiose intestinal, você não vai conseguir, porque você vai ficar com uma resistência insulínica, com essas inflamações, não vai conseguir liberar hormônio, vai ficar com a glicemia alta. Então, assim, primeiro tratar ali a desbiose para conseguir tratar outras doenças. Então, é primordial que a gente comece por aí. Depois, quando a gente fizer outros protocolos, a gente pode colocar vários assuntos, né? Mas o mais importante é começar por esse equilíbrio da flora intestinal. Então, todas as pessoas inscritas serão orientadas por quem convidou, a partir dos materiais que serão colocados no grupo. Então, quem te convidou, você tem que falar: olha, eu vou querer fazer o projeto sim. Aí a pessoa vai te enviar a ficha de inscrição, você vai preencher e aí a gente vai colocar no grupo. Isso não é uma consulta particular individual, tá, gente? Isso é um protocolo que eu estou criando que todo mundo pode fazer. Tá? Então, não é eu não vou ler exame, eu não vou fazer uma dieta específica, eu tenho a patologia tal, você pode me passar quais alimentos que eu vou comer? Não é isso. É um protocolo para que as pessoas possam começar a equilibrar a flora intestinal. Então, é um protocolo para todo mundo. Se vocês tiverem algumas dúvidas do protocolo, vocês podem me perguntar, ou então pode entrar em contato com a pessoa que indicou, passa a pergunta para elas, e aí elas podem me encaminhar, tá bom? E aqui a gente vai ter as ferramentas que a gente vai precisar para começar o projeto. As lives com profissional de saúde e bem-estar, então essa é uma ferramenta, então a gente vai ter esse suporte. Estou vendo com o professor de educação física para fazer uma live, para a gente poder fazer exercício de 15 minutos em casa, sem precisar sair. Dicas diárias comigo. Um sentimento de comunidade, porque às vezes a gente não consegue porque a gente está sozinho, mas se a gente estiver junto, fica mais fácil. Vai ter os bônus dos desafios para alcançar as metas, apoio de um programa nutricional e funcional. E aí a gente vai precisar incluir 2 suplementos, uma lista de alimentos que eu vou passar e uma lista de chás, para que vocês adquiram. Os chás pode comprar na casa de produtos naturais, tá bom? E esses produtos suplementos, você vai conversar com a pessoa que te convidou. Por que eu escolhi esses 2 produtos? O Reskin, ele é um prebiótico, ele é alimento para as bactérias do bem. Então, a gente precisa fortalecer as bactérias do bem, porque a gente alimenta as bactérias do mal o tempo todo. Quando a gente come produtos industrializados, processados, quando a gente tem contato com poluição, isso também gera toxinas, isso alimenta as bactérias ruins. Raio solar, né, ultravioleta, refrigerante, bebida alcoólica, cigarro, isso tudo são toxinas que a gente está levando para o nosso organismo e está alimentando as bactérias do bem. Então, a gente precisa do mal. Então, a gente precisa fortalecer as bactérias do bem. Esse resquinho, ele é uma fibra insolúvel. A gente precisa comer uma quantidade de fibra. Remédio. Oi? A gente precisa adquirir, precisa comer uma quantidade de fibra muito grande e a gente acaba não comendo. Ontem, quando eu falei de 300 a 400 gramas, são produtos que tenham fibra. E a gente consome aí 40 gramas de fibra, né? Uma média. Então, a gente precisa aumentar isso. Já o Nimbus é um suplemento com melatonina, que é para melhorar a qualidade do sono. Porque, lembra, não tem um sono bom
não vou conseguir reparar tudo que eu preciso para eu ter um dia bom, porque eu gastei hormônio, os hormônios eu gastei, enzimas, eu preciso restaurar, e eu restauro isso com sono e com uma boa qualidade de sono. Eu preciso alcançar o meu sono profundo, que é aí que eu vou conseguir reparar tudo que eu preciso para o dia seguinte. Por que as pessoas acordam cansadas? Eu durmo igual uma pedra, mas às vezes não alcança o sono profundo. E aí no dia seguinte não conseguiu reparar tudo que precisa, vai acordar cansado, vai ficar se arrastando pelo dia, vai ter sono, vai ficar mal-humorado, vai ficar ansioso, porque não está com tudo ali. Eu já estou com prejuízo lá no meu intestino, não conseguindo absorver alguns nutrientes. Se eu não reponho isso, eu não vou conseguir uma boa qualidade de sono. E ele tem taurina, que ele vai dar foco, vai conseguir fazer com que a gente fique mais feliz, por causa, essa taurina, ela ativa o GABA, que faz a gente ficar mais calmo, mais feliz, com mais foco. Então, assim, foram os 2 produtos que a gente escolheu, que a gente sabe que vai contribuir com esse protocolo. E a lista de alimentos eu vou passar para vocês também, para vocês comprarem. Fique cientes que vocês vão precisar descascar mais e desembalar menos. Então, a gente vai passar tudo que Deus fez para a gente. Tudo que Deus criou. E vai te eliminar tudo que a gente inventou. Porque Deus fez tudo perfeito. Se a gente não estragasse o que Deus fez, tudo funcionaria bem. Mas a gente acaba estragando, então o organismo começa a ter dificuldade mesmo de funcionar. É uma máquina perfeita, mas se a gente não coloca ali o que a gente precisa de bom para ela funcionar bem, ela não vai funcionar. Então, provavelmente eu vou separar uns 5 chás para que vocês possam usar. Quem tem problema gastrointestinal, eu vou acrescentar mais um. Quem não tem, de repente não precisa, mas quem tem, está com gastrite crônica e tal, eu vou acrescentar mais um, tá bom? Então, liberte-se. Você vai se ajudar para iniciar uma jornada com mudanças de hábitos e melhora da sua qualidade de vida. Você vai se libertar da compulsão alimentar, que pode estar trazendo sintomas e enfermidades que você mesmo pode evitar. Da famosa dieta que te aprisiona, que não pode comer, para aquela orientação nutricional que te mostra, sim, você pode comer e de uma forma prazerosa. Porque às vezes as pessoas começam uma dieta, uma orientação nutricional e tiram tudo, não pode nada, né? E aí também não dá solução para aquilo. Então a gente vai tentar fazer assim algo que seja prazeroso mesmo, que as pessoas consigam fazer sem sacrifício, sem que seja prazeroso. E a saúde 360, né? Melhorar a saúde como um todo não é apenas o uso de uma alimentação saudável e suplementação, mas mudar hábitos para viver mais e melhor. Então, não é só sobre comida, não é só sobre suplementação, porque se fosse isso, a gente simplesmente abria uma dieta lá na internet e seguia aquilo dali. A gente pegava uma dieta com baixas calorias, seguia e emagrecer. Não é isso. Não é só sobre isso. Principalmente para emagrecer, principalmente para cuidar de algumas patologias. Não é só sobre alimento, é o todo. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, tá? Lógico que tudo começa pela alimentação, tudo, né? Agora, essa questão da alimentação ela é muito recente. As pessoas não valorizavam a alimentação. Quando tinham aquelas pessoas que faziam chás, que curavam através das ervas, eram chamados feiticeiros, um monte de coisa. Mas essas pessoas descobriram o poder das ervas, né, de várias plantas antes.
E agora que a gente está entendendo o quanto a gente pode melhorar nossa qualidade de vida através da alimentação. E por que a suplementação? Porque a gente não consegue, infelizmente, através da alimentação, tudo que a gente precisa de nutriente para que o nosso corpo funcione. Por quê? Porque existem muitos agrotóxicos, um monte de substâncias na hora que o alimento está sendo plantado. Então, já não chega do jeito que deveria chegar para a gente. Então, a gente precisa suplementar. E o corre-corre da vida, gente, as pessoas falam, eu me alimento bem. Se você for anotar para ver tudo que você come, você vai ver que você come mais besteira do que coisas saudáveis. E aqui a gente. Ah, eu vou ver se eu consigo passar uma enquete aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu ver se vai dar certo. Vê se vocês conseguem visualizar. Eu vou começar aqui em iniciar. Vocês estão vendo? Então, se vocês puderem marcar aí para a gente ver como que tá aí. Vocês lembram lá que eu falei, né? Só É. marca uma, tá, Ritinha? Ah, é? Poxa. É porque tá De- escrito aqui na frente, ó, single choice. Deve ter alguma forma aí de você Deixa eu voltar colocar. aqui então, rapidinho, peraí. Você quer continuar gravando isso? Eu vou encerrar aqui. Ah, tá. Hum. Ih, gente, eu não gravei. Ah, gravei. Porque eu faço isso direto. Ai, ai.